Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Podicólogas. Eu tô aqui com a Karina. Oi, gente, eu sou a Karina Pirro, sou psicóloga, neurocientista. Eu sou a Nathalie Gudaiol, sou neuropsicóloga e nesse episódio a gente decidiu falar um pouquinho sobre um transtorno de personalidade. Existem vários transtornos de personalidade, mas hoje a gente vai falar especificamente de um transtorno. Por que escolhemos esse tema para tratar no nosso segundo episódio? Porque, não sei se vocês sabem, mais dos quase 8 bilhões de pessoas que nós temos hoje no mundo, mais ou menos cerca de 2% de toda essa população apresenta algum transtorno de personalidade. Ou seja, vamos trazer isso para números reais. Aí no seu Instagram, se você tem 100 seguidores, 2 dos seus seguidores tem transtorno de personalidade. Ou seja, difícil a gente não conhecer alguém que sofre com essa questão. Então, hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline. É isso aí. E aí, tanto você que é leigo ou você que é da área da saúde, psicólogo como nós, pode receber no consultório. Então, vai ser bem importante que a gente possa conversar um pouquinho com vocês para que vocês consigam identificar. Identificar é sempre importante para ajudar a tratar, né, amiga? Então, vamos lá. Eu vou contar para vocês a minha primeira experiência com borderline, que fica mais fácil de entender. É lógico que eu era quase recém-formada, porque é assim que acontecem as coisas na nossa vida. E esse paciente chegou para mim sem diagnóstico. Na verdade, a mãe dele entrou em contato. E ele já era um rapaz de mais ou menos, na época, acho que uns 18, 19 anos. E aí ele chegou dizendo que ele tinha relacionamentos muito complicados, que ele era muito impulsivo, muito ansioso. Então a gente conversou na primeira sessão e aí na segunda sessão ele já trouxe para mim um livro do Franz Kafka que chama Metamorfose, falando para eu ler o livro que representava um pouco como ele se sentia. Eu não lembro, faz muito tempo já, eu lembro de ter lido o livro, mas era um livro assim bem pesado, onde tinha até uma cena de um pai muito bruto, se não me falha a memória, porque eu estou formada há 22 anos, já faz bastante tempo. Mas eu lembro que era uma história que mostrava bastante sofrimento emocional, um pai bem rígido. E aí depois, em um dos atendimentos, eu pedi, Nath, para ele fazer um desenho para representar um pouco. Podia ser qualquer coisa, podia ser recorte, que representasse um pouco como ele se sentia. E aí ele trouxe desenho, eu não sei se vocês conseguem ver o cenário, mas mais ou menos o que tem no cenário aqui, que eram muitos recortes, com muitas palavras, com um rapaz com o olho vermelho, chorando sangue. Muitos xingamentos em volta, seu burro, você não serve para nada, você não é homem suficiente, muitas frases pesadas. E aí ele me conta de uma história, vamos dizer, de um abuso de autoridade do pai, bem importante. Era um menino que, de pequeno, acho que de história de vida mais importante era isso. Provavelmente o pai dele devia ter algum transtorno de personalidade, porque eu vou dar um recorte só do que ele viveu na experiência dele. Então, quando ele chorava, o pai dele falava assim: homem não chora. E fazia ele dar murro na parede até sair sangue na mão, sem sentir dor e sem chorar, para mostrar para ele que homem não chora. Então, uma criança que viveu situações de abuso moral, né, de instabilidade emocional. E o que aconteceu futuramente com ele? Ele se tornou uma pessoa com muitas dificuldades emocionais, muita instabilidade emocional. O que me chamava atenção na época era que ele tinha eu chamava de baixa tolerância à frustração. Então, ele queria o meu horário é fixo, né? Quando você faz terapia, as pessoas ficam lá, sei lá, toda segunda-feira às 4 da tarde, é toda segunda-feira. Quando ele não podia ir, e ele pedia um outro horário, e porventura eu não tinha horário, ele ficava arrasado, é como se eu tivesse acabado com ele, como se eu não desse importância para ele. Então, essa foi uma coisa que me chamou muita atenção, essa questão da baixa tolerância à frustração. A outra coisa
é que quando eu atendia e acabava o tempo do atendimento, porque eu atendo outras pessoas e a gente tem que ser pontual, respeitar, ele ficava muito chateado. Mas não era um pouco chateado, era muito. Ele chegava a fazer mímica de que ele estava com uma arma na mão e me matar, assim, sabe? E aí ele saía e também fazia esse sinal para matar os meus próximos pacientes, sabe? Se ele fazia assim, ó. Eu achava aquilo, assim, assustador, sabe? Toda vez que ele fazia... E aí, de novo, né? Como recém-formada, eu tava só somando informação. E ele tinha e muita impulsividade. E ele contava, por exemplo, que ele gostava... Não sei se ele fazia isso para me impressionar ou se de fato ele fazia. Eu acredito que ele fazia, assim, roleta russa, sabe? As brincadeiras que ele gostava de fazer eram brincadeiras muito intensas, de tanto passar em semáforo fechado, assim, correndo... que seria essa roleta russa, como roleta russa mesmo de arma, em que você põe uma bala e gira para ver se morre, enfim. E ele falava, eu não tenho medo de morrer. As frases eram muito intensas. Então, a primeira coisa que eu aprendi sobre borderline, eu demorei um pouco para descobrir que era isso, era sobre a intensidade das emoções, a baixa tolerância à frustração, eu falei da impulsividade, né? Bom, e aí o que eu fiz na época? Na época eu tinha um DSM-4, que é um manual de diagnóstico de saúde mental, porque eu falava, gente, não é normal. E aí a gente pode começar a entender o que é transtorno de personalidade quando a gente fala essa frase internamente, que embora pareça preconceituosa, é a sensação que a gente tem. A gente fala, gente, não é normal isso. É muita instabilidade. Aí eu peguei o DSM-4 na época, abri e fui lendo um por um, para ver quais eram os critérios, os sintomas que as pessoas apresentam para cada doença mental. Então, quando a gente fala, gente, de transtorno mental, a gente fala de um conjunto de características com sinais e sintomas que são referentes àquele transtorno. No caso, a gente está falando de um transtorno de personalidade. Então, vamos lá do princípio. O que é personalidade? A gente fala, nossa, ela tem uma personalidade difícil, ela tem uma personalidade fácil. A personalidade nada mais é do que um conjunto de características que a gente tem. E essas características, elas têm a ver com a nossa história de vida. Que eu comecei contando para vocês até a história de vida deles, né? Então, a gente forma a nossa personalidade pelas experiências de vida que a gente tem com nossos pais, com a educação, qual a escola que a gente estudou, qual religião e como que ensinaram as coisas pra gente, qual país você mora, se você mora no Brasil, se você mora na Inglaterra, os costumes são completamente diferentes, a personalidade muda com isso. Dizem, né, que 50% da nossa característica de personalidade, segundo a teoria Big Five, que é a teoria de personalidade mais aceita ainda no meio acadêmico, 50% é genético. Então, tem a genética influenciando. E aí, essa personalidade faz com que a gente interaja com as pessoas, interaja conosco mesmo, de uma determinada forma. E quando essa forma sai do padrão, vamos dizer assim, que a gente fala, né? Nossa, isso não é normal, tem alguma coisa acontecendo, aí a gente vai investigar. Para isso que serve a psicologia, a psiquiatria ou a neuropsicologia, e a gente está aqui para ensinar isso. Enfim, e aí eu fui lá olhar as características de personalidade do borderline. Então, são pessoas que, em geral, sentem muito medo do abandono. Vou abrir um parênteses que não são todos que sentem a mesma coisa, mas é num geral, tá? Então, é muito comum ter muito medo do abandono. Por isso que quando eu não conseguia atender ou eu não dava um horário extra quando pedia, era uma sensação de que eu não amava, que eu estava abandonando. Isso deixa a pessoa desesperada, essa é a sensação. Eles têm também, acho que estão, talvez por conta desse desespero, comportamentos muito de manipulação. Ele fazia isso. Se eu não atendia, ele mandava mensagem falando assim, eu já escrevi a minha carta de suicídio.
eu sinto muito, eu sei que você queria me ajudar, mas já que você não consegue, sabe? É uma coisa pra te fazer sentir. Não é pra você se sentir culpada, não, tá? Porque eu acho que é pra. Faça alguma coisa pra me dar o amor que eu tô precisando de você. Você não tá entendendo o quanto eu tô precisando do seu amor, do seu carinho, da sua atenção. Não é pra te fazer mal. É pra ver se você se mobiliza pra ajudar. Em geral, é isso. Quando eles sentem elas, né, sentem esse vazio, uma das coisas comuns de se fazerem é a automutilação. E quando você conversa, porque daí depois eu atendi mais pacientes assim, eles falam que a dor, Nath, desse vazio é tão grande que às vezes o desespero dessa vida, de não se sentir pertencente a essa vida, que é um outro sintoma, faz com que eles se cortem para que a dor física supere essa dor emocional, sabe? Para que, como eles conseguem se concentrar, agora tá doendo esse meu corte, fica menos aparente a dor emocional. Então, você vê que eu tô falando de muita dor, de muita intensidade. Até as tentativas de suicídio, elas são diferentes do paciente depressivo, em geral. Porque o paciente depressivo grave, que pensa em suicídio, muitas vezes ele planeja como ele vai morrer. O paciente borderline, como ele é mais impulsivo, muitas vezes ele pega aquele monte de remédio no desespero e toma para acabar aquele sofrimento. Ele nem quer morrer, ele quer acabar o sofrimento. Eu vou falar, acho que 3 pontos aqui que eu pensei que são importantes da gente colocar. A Ká trouxe um pouquinho, então, de transtorno de personalidade. E eu, na pós-graduação, a minha professora de transtorno de personalidade, ela deu uma explicação que eu achei maravilhosa e eu vou dividir aqui com vocês, porque ela é bem didática, bem facinho. Então, ela falou o seguinte, para a gente imaginar, né, que tivesse de um lado de uma quadra neurotípicos. Então, pessoas neurotípicas. E do outro lado, os psicóticos. Os psicóticos são aquelas pessoas que têm fuga da realidade. Ou seja, são pessoas que alucinam, que têm delírios, que elas estão fora da realidade, elas têm uma cisão com a realidade. E o transtorno de personalidade, ele não está nem em um grupo, ele não é um neurotípico e ele não é um psicótico. Então, é como se ele tivesse uma perna em cada lado. Então, ele tendencia para um lado e para o outro. Então, seria como, sabe, lembra de interseção? Quando a gente fala de 2 círculos, seria aquela partezinha da interseção do círculo. Assim, né? Exato. Então, esse pessoalzinho que tá aqui seria as pessoas com transtorno de personalidade. Eu acho que isso é bem legal, bem clássico. Vou falar do caso, assim, que eu me lembro que foi o mais significativo da minha carreira com relação ao transtorno. Um pai me buscou também, a filha já tinha seus 20 e tantos anos, assim, já era uma mulher, e ela tinha cometido uma questão muito grave, que ela tinha roubado um valor considerável da família, que era um dinheiro de aposentadoria da avó. Então a avó guardava ali um dinheiro X e eles tinham esse dinheiro em cash mesmo, dinheiro vivo ali em casa. E ela simplesmente tomou aquele dinheiro, eles descobriram depois, tinha tido uma festa na casa. Então, criou-se... Não, 20 e poucos. Tá. Criou-se uma ilusão de que algum convidado tinha pego o dinheiro. E aí, fizeram que descobriram. E aí, de início, ela negou muito, e depois ela confessou. E aí, assim, era coisa de, tipo, não vou ter certeza, mas 20 mil reais, assim, não era pouco dinheiro. E ela já não tinha mais. Tipo, 2 meses depois, cadê os 20 mil? E não tinha. Porque eu... Mas o que você fez com o dinheiro? Eu paguei umas contas. Tá, mas que conta que você tem de 20 mil? Não sei o quê, fazer a faculdade e tal. E aí, né? Minha filha é psicopata. Porque ela, pensou só nela, foi egoísta, não sei o quê e tal. E aí recebi para avaliação. E, assim, foi um trabalho bem intenso. A gente foi conversando e o que me marcou dessa questão? Ela fazia qualquer coisa para ter a pessoa do lado dela. Então, quando ela tomou o dinheiro, ela não tomou para si. Ela comprou presentes. Então, ela deu o relógio que o namorado queria, que sonhava, não sei o que, pagou tipo 6, 7 mil num relógio. Aí comprou. E aí, se você for ver presentes, abandono, presentes caros assim, 20 mil não é nada.
né? 2 presentes de 10 mil que você tá Exato. dando, tipo, você deu 2 presentes. Você não tem nem noção do valor. Porque era tão importante, ser benquista, ser querida. E aí tinha uma série de comportamentos que vinham acontecendo ao longo de todo... com essa questão. Então, uma questão... E aí, a gente pode entrar aqui, ela não era como esse paciente que brincava de roleta russa, mas quando a gente pensa que você não tem organização financeira e que você está correndo, você também está se colocando em risco. Porque a partir do momento que você assume a possibilidade, primeiro, um roubo, né? Então, assim, com consequências, lógico, é sua família, mas você poderia vir a, de repente, ter que pagar presa, isso né? pela justiça. E a questão de você se endividar financeiramente, de você correr esse risco mesmo. E então esse é um caso que traz muito do que a Karina falou, né? Dessa questão emocional, assim, dessa intensidade, dessa impulsividade do eu vi o dinheiro, eu vou lá, vou pegar, porque eu vou dar... E não pensar na avó, na mãe, no pai, no tio, todo mundo. Essa coisa do me ame, goste de mim, Pelo amor olhe de pra Deus, mim, né? eu sou boa. Então, e tudo isso, assim. Então, eu acho que o transtorno de personalidade borderline, ele carrega essa intensidade em si. A Ana Beatriz Barbosa e Silva, psiquiatra, ela escreveu um livro que se chama Pessoas que Amam Demais. Então, ela fala do borderline como se fosse um excesso de amor. Eu gosto muito dessa metáfora, porque eu acho que ela traz, assim, muita simplicidade, fala tudo em si, né? Seria mais ou menos isso, assim, amar demais. E aí, sabe o que eu lembrei? Lembra uma vez que a gente tava fazendo uma live de relacionamento e a mulher ficava assim, eu preciso de fulano. Fulano é o amor da minha vida, porque fulano não sei o quê. Me deixou e eu não sei mais o que eu o que fazer. E não dei fulano. E assim, a gente não conhecia, né? E aí a Caixa, que uma hora chamou a atenção, ela parou e falou assim, olha, fulana, Quanto tempo que você... quanto tempo que vocês estão juntos? Porque parecia que ela tava falando de um casamento de... 15 anos. 13 anos. Tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida? Ela falou que conhecia ele há 2 meses, né? 2 Era uma semanas, coisa assim. tipo... Não, era uma coisa bem pequena, né? Que a gente fez, tipo... Caraca! Aí você pegou e falou assim, olha só o fator intensidade aqui, não sei o quê. Isso é típico, né? É típico. Total. Eu lembrei disso, assim, porque na hora me veio, Nossa, eu só não bem falei lembrado. porque, né, a gente tava ali numa live e tudo, e foi feita orientação para que ela buscasse uma ajuda profissional, não sei o quê, mas olha, ela tinha vivido uma experiência amorosa, não estou diminuindo que a gente não possa se apaixonar em 2 meses, é possível, sim. A paixão mexe com a química do nosso cérebro, Sim. então a gente não tá tirando nada disso, mas a forma como ela se colocava, parecia que ela estava falando de uma relação de anos. Eu achei que ela era uma senhora que tinha ficado casada, tipo, uns Isso. 40 anos e que o cara tinha morrido. Quando ela começou a Eu escrever. lembro disso que a gente comentou depois que parecia que Parecia ela que ia ele tinha- morrer e que ele tinha morrido, Ele tinha né? morrido, assim. Eu achei que tinha sido, tipo, eu acordei, meu marido teve um infarto do nada. E era o amor da minha vida. E eu não sei viver sem ele, a gente tá junto desde os 13. É isso aí. Então, gente, borderline, a palavra borderline significa borda, né? Que a gente lembra bem dessa coisa, não tá nem no neurotípico e nem na psicose, tá bem no meio. Um outro nome também para esse transtorno de personalidade, eles falam de transtorno de personalidade emocionalmente instável, uma coisa assim. Se a gente lembrar, uma hora a gente fala disso, sobre a teoria da personalidade, que é o Big Five, que são 5 características genéticas de personalidade. Uma delas, a última característica, é o neuroticismo, que é justamente a instabilidade emocional. O que é instabilidade emocional? Eu digo que a gente, quando vive uma dificuldade, né, perda de um namorado, um projeto que você queria e não deu certo, todo mundo fica estressado, a gente sai do eixo e a gente volta ao eixo. Algumas pessoas voltam ao eixo mais rápido porque tem mais estabilidade emocional. E algumas pessoas demoram mais para voltar ao eixo, aquele luto que não acaba nunca, por conta de ser mais instável. Então, quando a gente fala do borderline, acho que essa é a palavra mágica, essa instabilidade, sabe? Algo acontece e a pessoa sai completamente do eixo. Então, acho que é isso. É isso.
Acho que a gente esclareceu as dúvidas, mas quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, deixa aqui nos comentários, façam as perguntas de vocês, que nós vamos responder um por um. Com certeza. Um beijo para vocês e muito obrigada por estar com a gente. Beijão.